pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Saber. Mais um episódio, né, do nosso bate-papo, da nossa conversa, da nossa troca, né, aquilo que a gente ama e trazendo informações para vocês, sempre, né? Informações de todos os lados, porque aqui a gente gosta de falar de todos os assuntos, né, que a gente sabe que indiretamente, diretamente, está dentro da casa de cada um. E hoje um assunto é exatamente isso, sobre a comunidade, a importância da comunidade, né? De um projeto social que traz a realidade, que ajuda, que mobiliza. E o papel hoje de uma primeira dama. Seja bem-vinda, Juliana. Olha lá, meninas, eu é que agradeço pelo convite. E para mim, falar de trabalho social é falar de cuidado, de acolhimento, de oportunidades. Então, é um prazer estar aqui com você e com vocês, claro, e compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória. Vamos lá, então. Quem é a Juliana na vida pessoal, sua trajetória pessoal? Então, eu sou Juliana, sou enfermeira, sou casada, tenho 2 filhos, né? O Pedro, de 8 anos, e o José Eduardo, de 4 anos. E eu atribuo muito essa minha jornada na atividade pública, né, agora no Fundo Social, até com a minha formação acadêmica. Eu acho que a minha formação, né, como enfermeira, ela me propiciou muito para o trabalho que eu desenvolvo, pelas ações que eu tenho feito no município de Bálsamo, e tem sido destaque, graças a Deus. As pessoas conversam comigo, me elogiam. E eu atribuo geralmente a essa situação, né? Por quê? Eu me formei enfermeira e sempre trabalhei na saúde pública, né? Na estratégia saúde da família, que é onde a enfermeira está inserida nos bairros, né? Então, a gente trabalha com a comunidade daquele local. Então, o que é o meu papel principal como enfermeira da estratégia? É fazer educação em saúde, é promover grupos, palestras, é informar a minha população. Então, para você ter uma ideia, eu fui a primeira enfermeira do município de Suzano que fez a capacitação para usuários de tabaco. Então, o município ele disponibilizou esse curso para mim. Eu fui para São Paulo, no Cratode, né, que é um centro de referência de álcool, drogas e tabaco. Fiz a especialização, trabalhei por 7 anos em Suzano, ministrando esses cursos. Vim para Mirassol em 2013, que eu me casei. E comecei a fazer também em Mirassol. Então, isso foi um dos grupos, mas fazia grupo de gestante, grupo de idoso, de criança, né? E eu tenho certeza que isso facilitou muito para esse contato que eu tenho tão próximo da nossa população e que eu tenho conseguido fazer ações muito positivas lá dentro de Bálsamo, né? Então, eu trouxe um pouquinho da minha vivência, da minha experiência profissional. Nossa. Ajudou muito. Para o Fundo Social. Tem tudo a ver, né? É uma junção que eu falo que deu certo. Sim. E está dando certo. Sim. Então, vamos seguir o caminho. Porque não é só saúde, você já estava linkado aí a um projeto social, sim, né? De certa forma, né? Sim. A gente está ligado a essas ações sociais dentro da enfermagem, dentro da comunidade onde eu trabalhava. Então, eu acho que juntou, né, o Fundo Social, ações que a gente tem que desenvolver para a nossa comunidade agora de Bálsamo. Então, acho que foi um casamento que deu certo. E sempre essas ações, elas vêm com uma previsibilidade, né? Sim. Em todas as situações, seja ela na educação, na saúde ou na assistência social, você sempre trabalha essas questões, apoio, né? Sim. Então, estão interligados, né? Com certeza. E o comportamento também está em todas as áreas, tanto na educação, na saúde, como na assistência. Exatamente. Trabalha com o ser humano, né? Com o ser humano. Eu falo que a enfermeira ela tem que gostar de gente. Tem. Né? Você trabalha com pessoas, e pessoas geralmente doentes, a maioria das vezes, né? Então, você tem que ter esse acolhimento, essa empatia. Que você oferece o cuidado, né? O cuidado tem o toque direto, tem esse contato, né? Que você tem que ter. Exato. E aí precisa ter essa empatia mesmo. E é importante a gente falar, pessoal, que, né, a Juliana, ela está aqui, né? Agora eles estão dirigindo a cidade de Bálsamo, vizinha, né? Você até comentou, mas no início ali eu não falei. Primeira dama de onde? De Bálsamo. Isso, e aí pode falar o nome do maridão, prefeito atual, né? Então, o Júnior, né? O José Eduardo Naliati Júnior, meu marido, que sempre esteve envolvido no meio da política, né? Por mais que eu não quisesse,
ele tá no sangue, né? Ele já vinha como político anteriormente, como vereador, ele foi assessor do último prefeito em gestão, né? E ele tinha essa vontade, por mais que eu não quisesse, ele foi em frente e eu não tive outra escolha. Ou eu tenho que apoiar, eu não tenho para onde correr, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a me preparar psicologicamente, vamos dizer assim, né? E correr atrás. Porque eu falei, gente, o que faz uma primeira-dama? Eu não sabia. Então, o que eu comecei inicialmente? Comecei a seguir a página do Fundo Social de São Paulo, conversar com pessoas envolvidas, né? Comecei a seguir Primeiras Damas em Destaque, a Marina Cândia, de Maceió, né? É uma figura pública, assim, muito articulada, eu gosto muito do trabalho que ela faz. E comecei a me planejar, a fazer as minhas metas, me organizar, o que eu ia fazer, o que o Fundo Social tem como atribuição, né? O que uma primeira-dama faz. E fui colocando no papel, já fui traçando minhas metas, enquanto eu ajudava ele na campanha, né? Porque em Bálsamo, por ser uma cidade pequena, a gente faz casa a casa. E eu, com 2 crianças pequenas, eu tive uma pessoa para me ajudar a ficar na minha casa, para ficar com eles. Então, enquanto eu conseguia acompanhá-lo casa a casa, eu fui. Mas quando eu ficava em casa, eu já ficava pensando o que eu ia fazer. Porque eu tinha certeza que ele ia ganhar. Porque entre os candidatos, ele era com certeza o mais preparado. E não é que a resposta foi que ele conseguiu e está atuando e eu estou junto com ele. Mas é um trabalho assim... Eu falo que primeira-dama não é um título, né? É uma missão. É uma missão. Ser primeira-dama é uma doação. Porque a gente não tem salário, eu não posso ter cargo nenhum na prefeitura. Então, eu tenho que me doar para a nossa comunidade e eu tenho feito isso de uma maneira intensa. Então, está valendo a pena. É isso mesmo. E tem que desenvolver um trabalho social ali que seja destaque na cidade, né? Exato. Porque acompanha o trabalho do seu esposo, do prefeito, né? Intensifica, né? Que o Fundo Social é o coração da prefeitura. É dali que saem as partes mais para as famílias que estão mais em vulnerabilidade social, né? Em contato direto, né? Pessoas envolvidas, que são os maiores eleitores, né? Exato. De vocês. É esse público que está ali, que depende do município para uma saúde, uma educação, para um atendimento. São esses que são os verdadeiros eleitores, né? Exatamente. Eu, desde o começo, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi como primeira-dama e presidente do Fundo Social, eu moro em Bálsamo faz 13 anos que eu me casei, né? Vim de São Paulo, me casei, mas eu sempre trabalhei fora. Trabalhei em municípios vizinhos, mas eu não conhecia a população como eles são acostumados, porque lá todo mundo se conhece, né? Então, o que eu fiz de imediato? Eu comecei a conhecer cada departamento, por mais que eu soubesse quem eram os diretores, mas eu fui me apresentar. Olha, estou assumindo agora a presidência do Fundo Social e eu quero entender como que o Fundo Social vai conseguir interagir com essas pastas, né? De que forma que eu posso contribuir. Então, eu visitei todos, depois eu fui nas escolas, vou até hoje nas escolas, acompanho a parte da merenda escolar, o que é servido para essas crianças. A gente está sempre participando de todos os eventos. E nós temos lá em Bálsamo uma reunião que acontece mensalmente, que eu fazia já em São Paulo e lá em Bálsamo também já existia, que é as reuniões de rede intersetoriais, né? Então, é o diretor de cada pasta ou um membro de cada pasta participa dessa reunião, a gente discute casos de vulnerabilidade e juntos ali a gente tem que tentar uma ideia, uma estratégia para que aquela família naquela situação a gente tenha uma resposta melhor, né? A gente consiga tirar ela daquela situação. E nessas reuniões, a gente costuma também, logo que eu assumi em janeiro, eu fiz um planejamento anual com todas as datas comemorativas, que já era da minha prática mesmo fazer isso enquanto enfermeira, e eu trouxe para Bálsamo. Então, toda reunião, mês de janeiro, nós temos aí a campanha do Janeiro Branco, o que vocês querem fazer? Então, ali saem as parcerias, né? E a primeira que a gente fez foi o Janeiro Branco mesmo, né? Que trabalha as questões mentais, a prevenção do suicídio. Eu acho um tema extremamente importante, não só porque eu já passei por essa situação, né, de perder uma pessoa querida para o suicídio. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa falar, existe, né? E eu falo que quando eu percebi que eu estava como primeira-dama, a gente ganha voz.
as pessoas, você começa a ter destaque em certas coisas. E melhor para mim do que ter voz é dar voz para as pessoas. Então, quando você consegue entender que você faz parte daquela mudança, eu acho que já é meio caminho andado. Então, na primeira reunião que nós tivemos, que eu abordei esse tema, eles me abraçaram, saúde, assistência social, nós fizemos uma palestra já de início com lotação máxima no clube, né, que a princípio era para o servidor municipal, só que como eu fiz o primeiro vídeo, né, eu gravei o meu primeiro stories falando desse evento, convidando o servidor municipal, aí que eu percebi, eu falei, peraí, as pessoas estão me vendo mesmo. Que meu Instagram choveu de mensagem, o da prefeitura, o do Fundo Social que eu criei, não tinha Instagram do Fundo Social, e eu fiz para que a gente divulgasse os nossos trabalhos. E as pessoas me perguntando, não, mas eu quero participar, é um tema importante, a palestrante que vem é uma pessoa famosa, eu quero... E aí eu abri para todo mundo. Foi, assim, acho que uma média de 350 pessoas nós colocamos no clube. Nossa. Então, eu falo assim, eu tenho voz e vamos usar isso ao meu favor e a favor da comunidade. Sim. E é o que a gente está fazendo. Com certeza, né? E a saúde sempre envolvida, né? Sempre. Seja ela na questão preventiva ou tratamento. Sempre. Porque a saúde é o apoio ali, né? Porque não basta você falar do assunto, mas onde eu vou? Né? O que eu faço se eu estou percebendo uma situação que não está legal? Né? Para onde que eu corro? Então, a saúde ela é o pilar principal, né? Onde vai fazer a escuta qualificada, encaminhar para os serviços aí de apoio. Né? Então, eu vejo realmente como uma rede. Sim, né? Você iniciou de uma forma inteligente, né? Envolvendo todos os profissionais. Uhum. Porque é isso, não adianta um só assumir a responsabilidade. Não é só o Fundo Social. Né? O que vem por trás do Fundo Social? Tem essa questão da educação, que envolve, né, as escolas, Secretaria da Educação, aí tem a saúde, tem que envolver, né? Porque aqui a gente fala muito dessa tríade, né? Saúde, educação e família, né? Uhum. E vocês foram por essa via da saúde, educação e família. Na educação, pela psicoeducação, né? Que são as palestras, as orientações. E assim, eu falo, eu peço, né? Eu falo, gente, vamos trabalhar esse assunto? De que forma que a gente vai fazer? Então, a educação vai fazer isso, a saúde, o Fundo Social vai ajudar com lanche, com coffee break lá que a gente vai servir, vai ser com a lembrancinha. A gente participa assim, não é só chegar lá e falar, não, eu quero que vocês trabalhem em assunto. Não, eu tô junto, eu tô envolvida, a gente vai montar o clube, a gente prepara tudo, a gente depois desfaz tudo de novo. Eu tenho uma equipe assim que me ajuda muito. Lá no Fundo Social, para vocês terem ideia, nós estamos em 4, né? Eu tenho a que ajuda na costura, tenho o meu assessor de comunicação e tenho a minha secretária particular, que é a que resolve tudo, que faz todas as prestações de contas, que me ajuda nessa parte mais burocrática. Mas a parte de assistencialismo mesmo, sou eu que faço. Então, se tem uma pessoa que quer falar comigo, eu tenho uma agenda hoje, porque eu não consigo realmente estar lá e atender todo mundo, porque a procura é grande, porque viram essa abertura, né? Então, eu tenho que estar disponível para eles. Geralmente, eu estou no Fundo Social na parte da tarde, né? Na parte da manhã, eu cuido dos meus filhos, eles estão estudando à tarde, né? Então, eu cuido deles e no período da tarde eu vou para o Fundo Social e me dedico inteiramente em fazer essa escuta, acolher essas famílias, entender qual que é a necessidade e também programar as ações que a gente precisa fazer. Nós temos muitas ações que nós fizemos durante esse ano. Então, já vamos entrar nesse assunto. Quais foram as ações em destaque? Olha, Castrice, eu falo que a gente trabalhou, e eu vejo isso quando eu vejo as fotos do que a gente já fez. Porque eu comecei em palestras, todos os meses nós temos uma palestra diferente. A última que nós fizemos foi do Novembro Azul, que nunca tinha sido feita, e eu achei, por ser um público masculino, que a gente não ia ter adesão. Pelo contrário. A gente fez no CCI, que é um espaço que a gente tem para convivência de idoso, né? É um lugar até grande, comporta aí 150 pessoas tranquilamente, e tinha uma base de uns 70 homens lá. Para mim foi uma alegria. Nossa, um sucesso. Então tinha um médico lá falando sobre o câncer de próstata, né, as principais, os cuidados, alertando a importância de se cuidar, de fazer esses exames precocemente, né, porque todo o tratamento que inicia precocemente, a gente tem chances aí de quase que 100% de cura. Então a gente bateu bastante nessa tecla para que esses homens perdessem realmente aquela machismo. Porque é difícil também. Para a mulher é difícil, para o homem também é invasivo, né? É invasivo e é difícil você lidar com um diagnóstico
tão complicado que é o câncer, né? Mas eles tiveram um bom acolhimento, o prefeito participou junto com eles, foi muito bacana. Mas então, fora as palestras, a gente, do Fundo Social, a gente desenvolveu o Carnaval das Escolas e do Projeto Fiorili, que é um projeto que a gente, o Fundo Social, né? Está na pasta do Fundo Social, então eu que estou respondendo a presidência do projeto. A gente fez a Páscoa, a gente fez Bazar Solidário, que é vendas de peças de roupas novas a R$5. A gente fez isso em março, foi um sucesso tremendo. Vamos fazer a segunda edição agora em fevereiro do ano que vem, né, de 2026. Eu vi que vocês ganharam doação. Então, essas doações acontecem da seguinte forma. O prefeito, em exercício, ele pede, né, por ofício, para a alfândega, para a Receita Federal, né, a disponibilização das roupas que são apreendidas, porque elas são incineradas até então. Nossa. Então, a gente tem que pedir, solicitar, e é difícil conseguir, não é fácil. Mas esse ano eu falei para o Júnior, você vai conseguir novamente, nós vamos fazer a segunda edição desse bazar. Por quê, Castrícia? Quando eu entrei no Fundo Social, eu não tinha dinheiro para fazer uma cópia de uma chave. Eu precisava fazer a cópia da chave para os outros funcionários, né? Eu não tinha. Eu tinha que depender da prefeitura, se tinha cota, onde que eu podia fazer. Eu falei, não vou ficar desse jeito de jeito nenhum. Eu preciso me virar. Fizemos o primeiro bazar. Vendemos, assim, levantamos um dinheiro muito bom para o Fundo Social, que até hoje eu estou me mantendo com esse dinheiro do bazar. Vamos fazer a segunda edição, que nós ganhamos agora essas roupas, né? Estamos programando certinho para fazer essa segunda edição. Mas a gente já fez chá beneficente, que também levantou fundos para nós. Fizemos bailes, já retomamos com os 2 bailes nesse ano que passou. Nós fizemos campanha do agasalho, com doação de mais de 5.000 roupas, peças de roupas e 250 cobertores, que a gente deu para as famílias em situação de vulnerabilidade. Fizemos festa junina, Natal Luz, recebemos as carretas da capacitação do governo do estado. Bálsamo foi contemplado com 2 carretas, com 4 cursos diferentes. Que mais que tanta coisa que nós fizemos também, mas tem a Natal Luz, eu falei, né? Sim. E, assim, tem as cestas básicas que a gente entrega periodicamente, os kits de gestante, que tem os grupos que foi inserido em julho, porque a gente já fazia essa entrega para as gestantes, né, anteriormente, pela gestão passada. Então, a gente fazia as entregas dos kits. E eu falei, a gente kit maravilhoso, porque quando a gente foi lá, eu vi, conheci, eu pude, né, ver uma gracinha, caprichado. Bolsa, né? Bolsa da maternidade, a toalha com capuz que agora vem bordada com o emblema do Fundo Social, vem a manta, conjunto de body de manga comprida, de manga longa, mijãozinho, lenço umedecido, shampoo, acho que é isso, né? E eu falei, precisa entregar o kit, mas a gente precisa ter também por exemplo, uma educação para essas gestantes. Vamos fazer um grupo, né, de informação, e foram gestantes, pais também, e está dando tudo certo. Continuamos com os grupos, fazendo as entregas dos kits, mas entregamos a cesta básica, os kits de higiene, que a gente entrega periodicamente, a triagem de óculos, né, para a população de baixa renda, e entregamos também ração para cachorro animal em situação de rua. Nossa! Lá, desde o animalzinho, do pet, a todas as idades, a todo o público, né? Masculino, feminino. É um trabalho, assim, árduo, né? Oh. Muitos eventos a serem cumpridos, responsabilidade também, né? Que inclui que não acaba, né? Não, o Fundo Social tem trabalho até não querer mais. A gente trabalha e trabalha muito lá. Fora as pessoas que procuram, né? Que pedem ajuda. Sim. Tem tudo isso, né? Visitas que você tem que fazer. Eu faço visitas naquelas situações que a gente precisa realmente entender qual que é, né, a necessidade daquela família. As últimas chuvas que nós tivemos, teve gente que ficou, famílias que ficaram com a casa totalmente sem nada. Então, a gente vai ajudando a reconstruir isso daí, aos poucos. O que está no nosso alcance, claro, a gente contribui também. Basicamente, a primeira-dama vem apagando fogo, né? É o papel da primeira-dama, vem atrás apagando fogo. E ao mesmo tempo, você é os olhos do prefeito, né? Você consegue identificar e apontar e organizar com ele as ideias, coisa né? que talvez ele não vê, né? Ele consegue enxergar, porque ele tem outras responsabilidades também, muitas, né? Porque ele tem o município inteiro, né, nas costas dele. Então, é a forma que eu consegui
de repente, de tirar esse peso todo, né? É triar um pouco dessa demanda, é visitar mais os locais, estar mais perto dos diretores, ver o que eu, o diretor da saúde, a gente... E a da assistência social também, é quase que diariamente. Você tem essa facilidade, né? Por trabalhar na área da saúde, ser enfermeira, você consegue lidar com gestão fácil, né? Então, ajuda muito. E é uma troca boa, porque não que eu vou conseguir resolver tudo, mas a gente consegue, por exemplo, coisas que o júnior às vezes não tem aquele momento ali disponível, eu consigo interceder por ele. Claro que eu não vou tomar nenhuma decisão sozinha, eu vou passar para ele. Mas eu já passo meio que filtrado, né? Sim, a coisa já vai mais. muito. Já passa com a ideia e a solução. Olha, esse é o problema, eu acho que você devia fazer dessa forma. Mas é verdade, ajuda muito já, gente. Muita, né? Às vezes você filtra até de já resolver antes de chegar. Talvez você nem precisa passar, né? Tem muitas coisas que... Principalmente visita, quando as pessoas precisam ser atendidas, não precisa chegar até ele, né? Às vezes é uma coisa que nem ele vai resolver. E aí tudo eles... E não bate lá na porta de vocês? Na casa, a gente conversa muito, né? A gente tá sempre em vários municípios e geralmente município pequeno... As pessoas falam, maior, as secretárias, né? Fala, gente, olha, as pessoas confundem, né? E aí bate lá, não tem vida, é 24 horas. 24 horas, sábado, domingo, feriado. É engraçado que assim, a gente se torna uma figura pública, mas as pessoas não conseguem entender que nós temos vida, nós temos família, nós temos filhos pequenos, nós temos as nossas demandas. E da mesma forma que a gente é elogiado, que falam que está tudo certo, está indo tudo bem, tem pessoas que também esperam um deslize seu para te atacar, e isso é muito ruim, né? Porque desestabiliza, a gente é um ser humano, né? A gente está ali pronto para ajudar, mas a gente também tem que ter essa via de mão dupla, né? Mas assim, em casa é tranquilo, quase que não temos essa situação lá não, tá controlado. E hoje, Ju, quais seriam os maiores desafios dentro do serviço social, do fundo social, no dia a dia? Os desafios, eu costumo falar que assim, a gente se depara com situações reais, né? A questão de você ver uma família que às vezes tem necessidades que muitas vezes as pessoas nem imaginam que isso existe dentro do nosso município, existe, é real. Tem coisas que a gente consegue resolver, mas tem coisas que a gente não consegue, porque você cai em questões financeiras, né? É o repasse de dinheiro que às vezes o fundo não tem. Eu levantei esse dinheiro, mas isso daí não acontece. A gente não tem repasse para fazer, por exemplo, questões que não estão vinculadas ao fundo. Porque o que está vinculado lá? É a entrega de cesta básica, então eu posso ajudar com alimento. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem, eu estou sem botijão de gás. Eu não posso arcar com isso, porque eu não vou ter condição de manter para essa pessoa e para o resto da população. Então, se eu faço para eu tenho que fazer para todos. Então, é uma situação que, infelizmente, a gente não pode abraçar. Eu sei que tem situações que precisam, mas eu ajudo com o alimento. Eu costumo falar, o alimento eu vou te ajudar. Né? Mas essas outras questões, ao invés de você comprar esse alimento, você vai comprar o seu botijão de gás. Né? E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente conseguiu até hoje lá em Bálsamo foi trazer esses cursos de capacitação, porque é importante você ajudar uma família que está numa situação ruim naquele momento. Mas o mais importante é você dar condições para essa pessoa dela caminhar diferente, dela buscar uma oportunidade, dela sair daquela situação de pobreza, né, de dependência financeira e ter condições de buscar uma nova inserção no mercado de trabalho, sair daquela situação realmente ruim, porque é tão bom quando você tem autonomia, né? E a gente teve isso em Bálsamo com 4 cursos diferentes. Não sei se eu posso falar já dos cursos. Pode, deve. Então, porque o governo do estado ele tem um programa, né, que chama Caminhos da Capacitação. São carretas que vêm prontinhas para a gente. Bálsamo foi contemplado com 2 carretas, 4 cursos diferentes. Então, foi o curso de soldagem, um de imagem pessoal, que contemplou designer de sobrancelha, manicure, pedicure e maquiagem. Olha que legal. E o de soldagem, para mim, a imagem pessoal também foi importante porque as mulheres procuraram, às vezes muitas procuraram para até mesmo elas conseguirem fazer, né? Às vezes não como uma oportunidade de trabalho. Teve pessoas que sim, já saíram de lá,
com proposta de trabalho. Mas o da soldagem, você via pessoas que estavam desempregadas, que abraçaram essa oportunidade de fazer esse curso, e eu fiz parceria com várias empresas. Todas as empresas, inclusive as empresas do município vizinho, que trabalhavam com solda, eu visitei pessoalmente elas, falei que Bálsamo ia receber esse curso, empresas já se prontificaram, mandaram funcionários para fazer o curso, e uma delas me disponibilizou 14 vagas de emprego em aberto, para aqueles que fizessem o curso na carreta, né, concluísse o curso, que eles já teriam essa oportunidade. Um deles eu encaminhei para fazer, já mandou e-mail, foi fazer a primeira parte da entrevista. Eu acredito que vai dar certo. Mas é isso que é importante. Olha, você vê que está nas minhas mãos isso. Eu Sim. consegui esse curso. Assim, as pessoas fizeram, mas assim, é um trabalho enorme que o Fundo Social teve. Porque são 10 dias de curso, então são 10 dias que a gente tem que ter um segurança lá para olhar essas carretas. A gente tem que cuidar da limpeza do local que eles estão, dos lanches que são servidos de manhã, de tarde à noite. Então, foi tudo o Fundo Social que preparou. Então, a gente trabalhou, lançar a falta, lançar a frequência desses alunos, né? Mas foi 10 dias. Tiveram a formatura com o governador do estado, com a primeira-dama também, aqui em Rio Preto. Aí eu vi. Você viu? Foi recente agora. Foi, faz uns 10 dias. Isso. Então, fizeram uma formatura, que fizeram por região, né? Bálsamo também estava, mas tivemos várias regiões juntos. Ganharam o certificado. Aí você vê aquela pessoa, tem pessoas que às vezes nunca fez um curso. Não teve oportunidade do curso, E de né? graça, De graça. porque um curso de soldagem é um valor de R$3.000 aí para você fazer um curso no mínimo. Então é gratificante. pra mim, E o Fundo muito. Social é isso, você falou, não somente dar, né, aquilo que ela precisa no imediato, né? Sim. Mas é dar a oportunidade para mudar o rumo. Olha que legal. É dar o peixe, Porque- ensinou a pescar e... Isso, exatamente, porque senão também a gente sabe que existem, né, famílias que acabam, né, Entrando numa zona de acomodando, conforto, uma zona né? de conforto. Entendeu? E agora não, você não mudou só 14 vidas que serão, né, entrar no mercado de trabalho, 14 famílias, né? Sim. Essas pessoas estão envolvidas dentro de um ciclo, dentro de um contexto, então... Tem aluna que saiu do curso de maquiagem já com emprego agora. Vai ter o rodeio em Bálsamo, então tem salões procurando essas pessoas que fizeram o curso. Tem uma que já está empregada, que eu sei, que vai trabalhar como maquiadora para suprir a agenda do rodeio. Então, Olha lá. não é gratificante? Sim. Muito. Então, quando você percebe que você está no caminho certo, tem as dificuldades, tem as situações que a gente não consegue intervir, mas tem um retorno bom. E esse retorno bom é que me faz pensar, você está no caminho certo. Sim. Continua. E muitas coisas, né, hoje a gente estava falando até sobre isso, sobre assuntos pessoais nossos aqui, que muitas coisas não é sobre, não diz, algumas situações não diz sobre você, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas falam daquilo que o coração tá cheio, elas, né, reagem de uma forma que não é a prefeitura, não é Juliana, É ela que é o não problema, é né? sabe, que independente do que for oferecido, nunca vai estar bom, né? Exatamente. Né? Nós, como editora, né, vocês conhecem também o nosso trabalho, a gente faz as visitas, divulga o nosso material e muitas vezes nós somos recebidas assim, nossa, lá vem, né? Não, sabe, tá trazendo mais trabalho pra gente, lá vem mais um. Não vê os jogos como um recurso, É, né? não Como uma vê. ferramenta. E não falo só nós, existem várias, né, vários comércios, vários empresários aí que oferecem material, às vezes a prefeitura tá ali dando a oportunidade de compra, de melhoria e os funcionários, né, vamos dizer assim, até funcionário, nem eleitor, Sim, nunca tá bom, né? nunca tá satisfeito. Nunca né? tá satisfeito. Então, isso vai Mas ter sempre. E é uma questão que a gente tem que saber trabalhar e lidar. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, mas eu acho que é importante, mesmo nas horas que a gente tem vontade de chutar o balde, de desistir, não. Levantar a cabeça e falar, não, eu vou continuar, minha missão é essa e eu vou estar aqui até o fim. Então, é o meu propósito que eu sempre falo e vou fazer sempre, cada vez, o que eu posso de melhor forma possível para a gente assistir aquela comunidade que merece também. Construir o seu legado, né? Sim. Não é só
oferecer, você também ganha com essa situação, né? São experiências que jamais você teria na enfermagem, jamais você teria em outro lugar. Vivências para a vida, né? Que a Vivências. gente carrega para nossa vida. São aprendizados eternos para mim. E a gente entra de um jeito e sai de outro. Sai de outro, você falou tudo. Mais completa, eu acho. Todos os dias, né? Todos os dias. Nossa, hoje você fala, não, hoje tá tranquilo. De repente, não pode nem falar muito, né? Se não chama. Meu Deus! E assim, compartilha com a gente algo que, né, alguma situação que te Marcou. emocionou, que marcou, porque Nossa, sempre tem, né? Acho que nesse ano eu vivi tanta coisa, gente, tanta coisa importante que me fez sair um pouco do meu eixo, mas eu acho que, eu não sei se é porque eu fiquei tão encantada com os cursos que a gente teve, que me vem na cabeça, assim, no meu coração, uma situação em comum de uma mulher de aproximadamente 40 anos, né, casada, com um filho já de por volta de uns 10 anos, não acredito, enfrentou uma doença terrível, um câncer de mama, uns 3 anos atrás. E desde que ela ficou sabendo que ia ter o curso de maquiagem, ela procurou o Fundo Social, ela me procurou no particular. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero fazer esse curso. Falei, não, assim que começar as inscrições, você vai fazer a inscrição e a gente vai fazer o curso, tá bom. Essa moça fez, ela não perdeu um dia, né? E no dia da formatura, que foi aqui em Rio Preto, na exposição, né, no recinto de exposição, ela deu um depoimento lá pro pessoal da formatura que emocionou todo mundo. Eu chorei, todo mundo chorou junto com ela porque saiu do coração e foi verdadeiro. Porque ela falou, olha, eu tenho 42 anos, né, 42 anos, eu trabalhei, mas eu nunca tive um certificado. Então, é o meu primeiro certificado, depois de tudo que eu passei, que eu achei que eu nem estaria aqui para contar essa história. E eu tô tão feliz, e ela mesma se maquiou naquele dia, ela estava tão linda, porque eu nunca tinha visto ela maquiada, ela sempre usava o cabelo preso, sempre normal, né? E para mim foi uma alegria, porque ela falou com emoção, gente, é o meu primeiro certificado, então eu posso dizer que hoje, se eu quiser trabalhar como maquiadora, eu tenho esse certificado, porque são 10 dias, mas são 10 dias intensos, gente. É intenso o curso. Eu participei deles também. Então, ela saiu de lá maquiando. Eu falei, pra mim, é uma emoção isso, né? Você conseguir... Transformou uma vida, né? Transformou uma vida. Agora ela tem uma profissão, né? E linda, maravilhosa. Olha que legal, né? Muito bom mesmo. Muito bom. Eu falo que muito mais do que... ser ajudada é poder ajudar, né? É igual o presente, né? Eu amo dar presente. Eu falo assim, muito mais que você ganhar um presente é você presentear. É tão bom você, né, ver uma troca, né? Isso, da pessoa. Não é só o objeto que você está entregando, você está entregando carinho, né? Reconhecimento. E é assim, é um curso, a pessoa está falando aquilo com tanta emoção. Quantas pessoas têm inúmeras faculdades? Nossa, oportunidade de tanta oportunidades coisa. mil, trabalham em empresas super renomadas. E mas não ela valoriza, feliz, né? Com aquele certificado, daquele curso da carreta, de 10 dias, e mudou. Ela falou, eu me sinto outra pessoa. Olha. Então, quem que não fica feliz, né, de ver um depoimento desse? A primeira-dama do Estado se emocionou também com ela, chamou ela para tirar uma foto pessoal. Falei, olha, gente, para mim não tem preço. Consegui meu objetivo. Sim, a gente tem que se apegar nisso, né? Porque coisas ruins sempre vão ter. Porque primeiro vem, né, as críticas para depois chegar o elogio, né? Sempre é essa inversão. Deveria ser ao contrário, né? Mas não é dessa forma que acontece, né? Não. Mas a sua missão você está cumprindo. Tô. Com certeza. E vou continuar. E aí aqui é isso, né? Que até tá escrito pra gente conversar com você. E a população reconhece, né? A gente já falou muito sobre isso. Tem os que reconhecem, né? E a gente pode perceber que reconhecem porque todos os eventos que o Fundo Social fez do começo do ano até agora, as pessoas têm participado. Então, para mim, é a melhor resposta. Eu estou conseguindo atingir um público, os bailes lotados, palestra com lotação máxima, as campanhas de agasalho, a gente fez o melhor que a gente pôde, conseguiu atingir várias famílias, né? Então, eles aderem, sim, eu agradeço muito, porque eu falo que sem a população, sem esse comparecimento, o que vale a gente se mover e querer transformar realidades? Não adianta. Se a gente não tiver a adesão deles,
de nada adiantaria esse esforço todo dessa equipe toda, né, juntas para promover o melhor para eles. Então, eu agradeço imensamente tudo que a gente tem feito. A nossa população ela tem dado esse retorno, seja o idoso, porque a gente atinge todos, né? É grupo de gestante, é idoso, é criança, é aluno em idade de formação escolar. A gente faz palestra também dentro de escola. Então, de uma certa forma, a gente está abrangendo todos. Todas as idades, né? Todos da nossa comunidade. E o retorno deles é o meu, né? É o que vem de presente, é o pagamento que eu não tenho. Sim. É o que eu recebo deles. E nós vamos, assim, continuar. Eu uso sempre, eu costumo falar que sempre as redes sociais é importante, né? Então, eu utilizo muito o Instagram meu pessoal, do Fundo Social. Já aproveito para falar aqueles que não seguem o Fundo Social. Deixa o endereço. Aproveita, segue, que é Fundo Social Bálsamo, né? É a página nossa do Instagram. O meu pessoal é Juliana Naliati. Tem o da Prefeitura também. Porque é por lá que a gente divulga as nossas ações, né? E é importante eles estarem sabendo, ficarem de olho aí em todos os nossos eventos para continuar ajudando, porque eu falo que essa parceria, não só da comunidade, mas os empresários de Bálsamo também têm me ajudado muito. Esse último evento que a gente fez do Natal, eles me ajudaram e contribuíram bastante, porque é um evento que a gente envolve muito dinheiro, muito gasto. E eu fiz exclusivamente voltado para as crianças. Então, a gente teve várias atrações para as crianças. A gente teve show, a chegada do Papai Noel, o acendimento, acendeu as luzes do Natal. E você vê aquelas crianças, gente. Sim. Tem esperança, aquela alegria. Né? Tia, é tudo de graça? É tudo para vocês. Então, é isso que move a gente, o que faz a gente continuar. Não tenha dúvida disso. A única chegada do Papai Noel que eles tiveram a oportunidade, a da maioria ali, foi a de vocês. Foi a nossa. Né? Porque a gente vê por aí, lindo, né? Foi lindo. Em alguns lugares, em shoppings, mas não são todas as crianças que têm essa oportunidade. Sim. Não tem oportunidade no shopping. É a nossa realidade. É a realidade. E o Papai Noel vai lá também, todos os finais de semana, né? Os sábados, ele fica na praça também. Ah, que legal. Para as crianças continua todos os sábados, das 8 às 10. Ele permanece na Praça Central, né? Distribuindo aí os kitzinhos que a gente fez de lembrancinha de Natal para essas crianças, tirando foto. Ele vai estar lá até o final do Olha que do legal. mês. Então, eles esperam todo final de semana para ir ver o Papai Noel. Vai ver o Papai Noel lá. Alimentando a esperança, né? O lúdico. Não pode morrer, né? Não. Todo mundo tem um Papai Noel, um coelhinho da Páscoa. Isso faz parte da nossa vivência, né? Da nossa história. Parte da nossa pode cultura. Deixar isso não acontecer. As crianças ficam felizes e criança é sincera demais, né? Gente, é uma coisa tão pequena, tão simples e agrada, né, de uma forma, quando a gente vai, né, nas escolas, nossa, eles ficam tão felizes com qualquer brincadeira que a gente faz. Se você parar e dar atenção, já tá ótimo, né? Já tá ótimo. Eles ficam encantados. Ações pequenas, né, transformam realidades. E é isso que a gente tem feito. Com pequenas ações e atitudes, a gente tem conseguido atingir aí grandes realidades, exatamente. Né? Nossa população E quais são os projetos para 2026? Então, olha, eu tenho assim uma alegria imensa de falar, porque eu tenho realmente 2 projetos importantes. O primeiro já está caminhando para dar certo, já consegui até uma verba parlamentar, né? Na última semana que eu estive em São Paulo. É o projeto que eu tenho de desenvolver uma sala de amamentação dentro do município. Nossa, né? Que bacana. Isso eu fiz em março, um ofício lá para São Paulo. Não tive resposta, porque eu queria que me abrissem caminhos, né? Onde eu procuro essa ajuda, né? E na última semana que eu estive em São Paulo, eu conversei direto com a assessoria lá da primeira-dama e eles me deram uma resposta positiva. A gente conseguiu uma verba de uma deputada, né, federal, no valor de R$100 mil. Então, vou conseguir concluir o ano que vem, provavelmente, essa sala já vai estar montada, né? Toda acolhedora para a gente fazer e receber essas mamães, essas futuras mamães que desejam... Eu precisei de uma sala de amamentação. A Castrícia sabe, né? Que na época trabalhávamos também. Acompanhou e eu usei muito. Eu falo assim, como é gostoso você estar... Porque já é uma situação difícil, né? Você é mãe, você tem que, às vezes, armazenar teu leite. Ou... e não é nem só por acolhimento, é para ensinar também, dar esse apoio, porque fica perdida, não sabe. E assim, eu usei muito, porque eu ia lá no horário do meu almoço, meu pequenininho ia para a escolinha,
e eu ia todo horário de almoço, eu ia lá para fazer a extração do leite com as bombinhas, guardava no freezer para levar para a escolinha para ele ser amamentado com o meu leite. Eu, é claro, pela minha formação, mas assim, as pessoas precisam desse tratamento, desse atendimento humanizado, de saber que eu tenho, peraí, eu tô com fissura no meu bico, eu preciso aprender a amamentar de uma forma, eu quero amamentar. Que tem no início, né? Principalmente quando é mãe, né, de primeira viagem, que tem dificuldade. Amamentar não é fácil. Não. Se a gente não tiver um apoio, né, firme, você desiste na primeira semana, porque é difícil. Dói. Mas depois que dói, você às vezes dá de amamentar o bico sangrando e você tá ali insistindo. Então é isso, eu quero e eu vou fazer. E eu falo assim, eu poder receber essas pessoas lá. Não só para ensinar a amamentar, mas de repente elas querem fazer doação para o banco de leite, fazer uma parceria com o banco de leite aqui de Rio Preto. Sim. Eles fazem essa coleta no município. Então a gente consegue ajudar até o hospital aqui, do HCM, né? Isso. Com essas doações. Então, é um projeto meu que estava no papel, mas já está saindo do papel para colocar em prática. E o outro projeto que eu tenho, né, Desculpa. O outro projeto que eu tenho, que eu quero colocar em prática, mas por enquanto está no papel, e eu vou ter que trabalhar durante o próximo ano aí para colocar em prática, é a questão do projeto. A gente tem um projeto lá no nosso município, que chama Projeto Fiorilha, ele atende cerca de 250 crianças no período de contraturno escolar, só que ele assiste crianças de 6 a 12 anos. E ontem até a gente fez o encerramento e muitas crianças de 12 anos vieram me abraçar chorando e aquilo me cortou o coração. Eu falei, meu Deus, o ano que vem eles não vão estar mais. Aí que eu me dei conta que eles não vão estar mais no projeto, que é até 12 anos. E elas falaram comigo, tia, eu falei, mas eu tenho essa intenção. Eu quero estender o projeto para crianças de 12 a 16 anos. Mas para isso eu vou precisar de ajuda. Já coloquei elas junto comigo. A gente precisa ter em mente que a gente vai precisar de ajuda, né? Buscar outros parceiros para fazer com que isso aconteça, né? Porque lá é uma instituição público-privada, a gente tem a ajuda de um empresário, mas a prefeitura também custeia algumas coisas. Mas sozinha a prefeitura a gente não consegue manter, porque precisa contratar funcionários, a gente precisa ter uma estrutura. Sim. Então, eu já me coloquei com ela, já fiz esse compromisso que nós vamos atrás, fazer visita para os empresários, eles que me aguardem também, porque já manda um recado. Vamos precisar de ajuda e colocar esse sonho em prática, né? Ter um lugar para essas crianças de 12 a 16 anos ficarem, né? Porque a realidade nossa... Porque ainda são crianças. Vai ficar em casa sozinho, na rua. Então, ter a oportunidade de ter um lugar. Esse projeto que nós temos aulas de dança, de música, de balé, de judô, de educação artística, educação física. Então, estender para esse jovem também, tirar ele da rua e deixar num lugar onde ele também aprenda alguma atividade, né? E já preparar ele para o mercado de trabalho. Então, ano que vem nós vamos ter essa correr atrás. Muito essa bem. Incumbência. Essa incumbência. Essa missão. De colocar em prática esse projeto, que eu acredito que é um projeto bacana e que a gente vai conseguir colocar em prática. Nossa, é uma luta, né, para conseguir. Aí como que funciona? Acontece o projeto, aí você tem que ir atrás de verba, né? Essa a gente vai ter parceria com a prefeitura, provavelmente, mas a gente precisa de ajuda financeira, né? Espaço físico, contratar professor, monitor, ajudante de sala, cozinheiro. Nossa. A gente tem que ter uma estrutura, porque lá a gente oferece lanches. A festa que a gente fez ontem, a gente fez pizzas e bolo gelado que eles pediram. Então, olha! Tem 3 festas por ano que a gente faz assim, regrado, né? Que é o da Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal. Aí o empresário que patrocina o projeto, ele leva os brinquedos, ele leva os presentes, sorteia bicicletas para eles. São 4 bicicletas no período da manhã e 4 bicicletas no período da tarde. Bacana. A gente Olha que legal! É muito bacana o trabalho que é feito lá. Tá de parabéns. É verdade. E vamos conseguir. Depois eu volto aqui para contar para vocês. A gente vai lá visitar. Não pode parar, né? Não pode desistir, é o que você falou. Vamos falar um pouquinho da editora. Chegou o momento produtos. Apresentar nossos jogos. Você em primeira mão, né? Olha só. A nossa linha lançamento do Gostei livro. do tema, viu? Essa coleção. Pequenos gestos, grandes valores. Calhou comigo. Acho que eu vou levar esse livro pra mim. É uma coleção com 10 volumes dos valores.
E aí, conversando hoje com a Tabata, eu falei, vamos escolher um tema dentro dos valores. Eu acho que o respeito se encaixa muito hoje com a sua atividade, com a sua missão, com a sua função dentro do projeto, né? Então, a gente precisa trabalhar o respeito tanto na educação, quanto na saúde, com a comunidade, porque é a partir do respeito que a gente também consegue ter respeito nos lugares e passa a ter essa troca, né? Eu respeito você, você me respeita e tá tudo bem, vamos seguir a vida dentro desse propósito. Então, sem o respeito, a gente não consegue ter autoridade, autonomia, dignidade, né? E a gente separou esse livro para você. Ai, eu adorei, porque vai vir assim, de encontro com tudo que a gente conversou aqui. E eu falo, a gente pode não se gostar, mas a gente precisa se respeitar. Sim. Eu falo isso para os meus filhos sempre. Vocês não vão... nem todo mundo vai gostar de vocês, vocês também não vão se identificar com todos os coleguinhas, mas o importante, eu não gosto, mas eu respeito. Isso daí é lei para mim, entendeu? A gente tem que saber o nosso lugar, né? Saber se colocar, Sim. saber respeitar o próximo. E eu acho que está faltando muito essa condição até no nosso dia a dia, né? Acho que está precisando reforçar isso dentro das nossas casas, dentro das escolas, a importância do respeito das diferenças, né? Porque o que eu tenho percebido é que não tá tão bacana, não. A gente precisa trabalhar mais em cima disso. Esse livro vai vir, vou trabalhar isso daqui em casa, trabalhar nos grupos que eu fizer com as crianças lá no projeto. Vai ser ótimo ler isso daqui lá no Projeto Fiorilli. Vai ser de grande valia para mim. Obrigada, meninas. Ju, deixa um recado para a população, né? Um recado pessoal, profissional, relacionado hoje ao seu contexto de experiência mesmo dentro da questão de ser primeira-dama. Sim, olha, a primeira coisa eu quero agradecer sempre a participação de todos, né? Dizer que para mim é muito importante eu estar nesse papel hoje, porque hoje eu consigo, assim, representar muitas mulheres também, porque eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa verdadeira, eu consigo me impor nas situações que eu preciso. Nem tudo é só sorrisos, né? Então eu sou firme e sou justa. Então acho que é uma das condições que eu mais admiro em mim. Claro que a gente tem o nosso defeito, mas essas qualidades eu admiro sim. E falar para todos que estão nos assistindo também que o amor, né, a caridade, o respeito ao próximo é que motiva e que faz a gente permanecer caminhando, né, conseguindo cada vez mais ter empatia pelo próximo, né, respeito. Então, acho que é fazer as coisas que saem do coração, com amor, né, e fazer sempre o nosso melhor para o nosso próximo. Fazer com amor, né? Um É a amor. construção, né, do futuro. A gente precisa hoje disponibilizar dessas questões de amor, caridade, empatia, para que você receba isso, né? É o que eu estou no caminho, estou tentando. Sim, é o principal papel do Fundo Social, né? Muito lindo, parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pela dedicação, né? Aquilo que você falou no início, né? Você deixa muitas vezes a sua própria casa para se dedicar às famílias, né, das outras pessoas. E isso, com certeza, você tem um retorno, tem sim, né? Tem de Deus. Eu falo que a gente acha que as pessoas não veem, mas vê, né? A gente, quanto menos espera, a gente vê a transformação, a gente vê igual como professora na escola. A gente fala que geralmente a mudança de semestre é uma mudança de chave. Você acha que você não plantou nada no coração das crianças, que se você não atingiu o objetivo, mas na hora que você vê elas caminhando ali sozinha, tendo autonomia, e a mesma coisa é a população, né? Então a gente vê o retorno igual nessa moça aí do curso, né? São pequenos, né, relatos que transformam tanto a vida dela quanto a sua, e com certeza você está no caminho, não desista, é assim mesmo, né? Muitas vezes a gente faz as coisas esperando o reconhecimento, mas a gente se frustra. Então a gente tem que fazer pelo coração mesmo, pela doação, e o papel de uma primeira-dama é isso, e você está cumprindo, né?
E o legado que você está deixando para os seus filhos, com certeza lá na frente, quando meu pai foi prefeita, minha mãe foi primeira-dama, ó, essa sala de amamentação aqui foi minha Foi mãe. vai estar meu nome lá, se Deus Não quiser. é? E muitas outras Então coisas. é isso que importa, né? Parabéns. Obrigada, meninas. Um trabalho muito bonito, a gente esteve perto, né? Fomos lá conhecer, tá de parabéns. Obrigada. E eu agradeço novamente por essa oportunidade tão rica, né? De colocar aqui um pouco das minhas vivências. E é o que você falou. Hoje eu saí de casa, meu pequenininho lá. Mãe, você é a primeira dama? Eu falei, o que ele entende? Eu acho que ele escutou de alguém. Eu falei assim, estou, filho. É uma fase, estou como primeira dama. Eu achei tão bonitinho, tão vivo isso nele, mas é assim, é agarrar essa oportunidade e fazer o diferente, né? Enfrentar as nossas lutas, nossas batalhas, que não são fáceis, mas é isso, se sentir um pouquinho mais triste, pegar em oração, é só Deus para nos controlar e nos conduzir, fazer as melhores escolhas. E eu tenho certeza que eu estou fazendo bem para as pessoas, eu não estou fazendo mal. Sim. Então, a minha recompensa e o meu pagamento é esse, é ver pessoas satisfeitas, é ver que aquela pessoa que às vezes não tinha uma oportunidade está tendo. E eu vou continuar a fazer esse caminho junto com meu marido e firmes nós vamos conseguir realizar um bom trabalho. Falo que é super perdoável a gente errar tentando acertar. Sim. E é isso, é igual o papel de uma mãe, né? E aí você tá sendo mãe da população, é exatamente isso, né? Aquele ditado, o coração de mãe cabe mais um. Cabe. E literalmente. E mulher tem essa essência, né? De filtro, de escuta, de observação. Você tá aqui, mas você tá observando o outro momento ali na sua frente, né? E a mulher tem força. Quando uma mulher quer mudar alguma coisa, pode ser sozinho ou em conjunto, a gente consegue transformar a realidade, sim. Conseguimos, com certeza. Então vamos em frente. Parabéns, Ju. Obrigada. Deus abençoe o seu linda. caminho, né? Que dê tudo certo. Pode contar também com nós aqui Com da certeza. editora, em algum momento dentro do seu sempre projeto. Pode deixar que a gente vai estar juntas. Com é uma missão certeza. e nada é por acaso, né? Verdade. As vidas se entrelaçam. Vai e volta, né? Igual Vai e foi volta. com a gente também, né? E tudo se respinga, né? Porque eu trabalhei junto com a Juliana e a gente se encontrava em corredor, não era no mesmo setor, não era no mesmo ambiente e a gente se deu super bem, né, Ju? São contatos positivos, eu costumo Contatos dizer, não é? positivos, Porque você, na nossa vida, passa diversas pessoas diferentes. Sim. Muitas permanecem, outras não, né? Mas eu falo que como é gostoso você conhecer uma pessoa que você nem teve muito contato ali, mas ela te dá um retorno tão bom, né? De atenção, de carinho, de orientação. E às vezes pessoas que acrescentam na nossa vida. Nem sempre vão ser aquelas que você, né, era tão junto, Isso mesmo. né? E você vê, talvez tão distante Nós na também época. trabalhamos na mesma empresa, E a gente só que em nunca foi setor tão diferente. juntas, Tinha assim. nada a ver o setor dela com o meu. E a gente se encontrava no refeitório, A gente né? sempre se gostou, né? Se É. ajudava, assim, sempre nunca tivemos problemas, sempre deu tudo certo. Mas nunca fomos assim tão juntas, né? E é isso, e mesmo assim continuou se admirando. Isso é que eu falo. Né? Que eu é o falo que importante. verdadeiro amigo, verdadeiro companheiro, né? Nem sempre amigo, mas pessoas que você convive, que torce por você, é isso, é ter admiração por você, né? E você sente que torce, né? E a gente sabe, você nesse lugar, melhor que ninguém, né? E o mundo Mas hoje sabe é as carregado pessoas de inveja, né? Carregado que de estão inveja, ali por né? interesse ou aquelas que se realmente aproximam torcem para que a sua porque gestão dê certo. Que se aproximam muitas vezes pela posição que se ocupa. E graças a Deus eu nunca tive essa pretensão. E quem me conhece de verdade sabe o quanto simples eu sou na minha vida, né? E quanto que eu prezo boas amizades, né? A verdade. É a Juliana. A não qualidade, tem jeito. né? A gente isso agradece muito a sua participação, porque é uma agenda super corrida, tumultuada, cheia de compromissos. Largou tudo e veio, Com todo o obrigada. prazer do mundo. Obrigada. o presente! Olha! Terão próxima. Ai, tem mais pra gente, mas é desse jeito. Eu vou querer vir todo mês. Todo mundo fala, não. Ai, que legal, meninas. Muito Tem obrigada. presente, Olha a caneca é um aqui. presente. Ai, você viu que tem até meu nome. Eu tô tão feliz, gente.
Deixa eu aqui abrir. Tem um copo. O que é esse daqui? Esse Ah, é é da a caneca, da caneca. pra você guardar isso. Ai, que legal. Eu adoro essas coisas, gente. Um livro para Uma você ler para as agenda. crianças. Ai, aqui, ó. Em volta às aulas. Aí eu vou começar já a me preparar. Porque ano que vem começa tudo de novo, né? Nossa. Mas que lindo. Obrigada pelo carinho. A gente que tá? agradece a Pelo oportunidade. acolhimento e que terão próximas aí pra gente conversar e eu trazer um pouquinho, de repente, dos novos projetos. Isso Com mesmo. todo prazer estarei aqui. Com né? certeza. E se obrigada. Deus quiser uma parceria futura aí com a Com editora. certeza, olha né? lá. Vamos batalhar pra tudo isso. Isso, e é isso, gente. A gente agradece. A mensagem que fica é isso, né? Por menor que seja, a doação gera um impacto tremendo na vida de todas as famílias, e esse é o papel, né, da Juliana, de uma primeira-dama, de um prefeito engajado, né, de uma prefeitura que realmente quer transformar a realidade, né, de toda a população. Então a gente agradece. Pequenos gestos, grandes valores, né? Isso, a gente agradece essa história linda, né, que inspira, né, muitas famílias. Eu tenho certeza que todo mundo que vai nos assistir pegue como exemplo, né, que pode ter ali experiências ruins, mas a gente sempre tá ali. No outro dia, Deus renova as nossas energias, as nossas forças para que a gente comece tudo de novo. Né? E é assim que funciona. Então, até a próxima. Deixem os seus comentários. Sugestões. Sigam, né, as A redes página. sociais. Nós vamos colocar depois tudo de Bálsamo, né, em todas as legendas, nos textos, né. Vamos fazer, como que fala, compartilhado, né, as postagens. E é isso, gente. Muito obrigada, Ju, e até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.